Então, direto que eu não vou falar de uma polêmica, eu começo a falar e não explica a polêmica. Argelinos. E dessa vez a primeira coisa que eu vou fazer é explicar o que aconteceu. Então, se vocês viram, eu vou deixar uns vídeos aí, acho, pra vocês verem o que tá acontecendo, o que aconteceu e lá. Quinta-feira foi no encontro com Fátima Bernardes, entendeu? E foram falar sobre feminismo. Foi também uma escritora super famosa aí que escreveu livros sobre feminismo, que pesquisa sobre feminismo, que é super wow. Começaram a pegar pessoas da plateia para fazer perguntas e pegaram um cara, né? E esse cara começou a falar, inclusive assim, o vídeo que todo mundo viu, ele tá cortado em uma parte e que tem coisa um pouco antes, entendeu? E esse cara, ele começa falando que ele, tudo bem, se feminismo para a igualdade, então ok, a igualdade é ok, mas que na prática, né, acontece das feministas serem muito agressivas e briguentas, é aquele clichê que um monte de gente fala, né? E aí, nisso, teve um corte, e aí que a parte do mundo viu que ele fala que ele foi falar com uma feminista, né, falou com ela pra perguntar onde era o banheiro, e ela quase, né, brigou com ele e tal. E aí, né, depois de tudo isso que ele tinha declarado, a Kéfera falou um monte, ela deu uma lacrada assim em cima dele, entendeu? Falou umas coisas e foi inclusive um pouco agressiva, entendeu? Usou termos em inglês, que são termos importantes de fato, mas que ela meio que abusou um pouco, assim, foi um pouco além, sabe? Ela foi um pouco agressiva mesmo, usou uns termos assim e tudo mais. E o povo na internet caiu em cima dela, falou que ela era agressiva, que estava colaborando com o clichê das feministas serem briguentas e entendeu? E, claro, né, as pessoas se aproveitaram dessa polêmica para falar mal dela e aparecer, entendeu? Inclusive, uma das maiores polêmicas que aconteceu aí foi que o Luba fez um vídeo falando que ela tava... que ela foi muito agressiva, que ela usou um ad hominem, que é tipo agressivar o cara em vez de agressivar o argumento dele, que tem que... Você quer mudar alguma coisa assim, conversar mais pausado, blá 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 blá. Então, aí assim, o que eu acho, assim, humildemente, entendeu? Acho, é que nenhum de nós sabemos, de fato, se isso foi, assim, um passo importantíssimo para a gente conseguir discutir isso mais abertamente, porque a TV tem alcances maiores do que a internet para algumas pessoas e que levou essa questão que nunca foi levada mais adiante, que as pessoas estão discutindo mais e que por causa da polêmica as pessoas estão discutindo feminismo, que é uma coisa que não acontecia com tanta intensidade, ela tem esse ponto. E tem o ponto de, colaborou com o clichê porque ela foi agressiva um pouco mais do que deveria talvez, ficou um pouco nervosa ali, tudo bem. E que talvez tenha colaborado com, tipo, olha como a feminista ali brigando e como não dá razão pra ela porque blá blá blá, entendeu? Então tem esses dois pontos. Eu acho que vale mais nessa hora a gente ver não só o que aconteceu, mas as influências e o que acontece depois disso, na página seguinte, né? Então como que isso vai influenciar na sociedade, como que isso vai gerar discussão, como que isso vai mudar o pensamento das pessoas ou não. Então temos dois lados. E aí é claro que vão acontecer as duas coisas simultaneamente, mas eu não consigo dizer qual dos dois foi mais forte. Eu tendo a dizer que isso tudo está sendo melhor pro feminismo. Para as pessoas começarem a discutir mais, começarem a falar mais, começarem a ter mais exemplos na TV, porque a TV era um lugar onde não chegava isso tão forte, então... Tendo a dizer que isso foi mais positivo do que negativo. Agora, ficar julgando quem tá certo, quem tá errado, quem foi, quem não foi, quem errou, não sei o que, isso só enfraquece qualquer tipo de discussão que venha acontecer a partir disso. Então vamos pegar o que aconteceu, não vamos ficar julgando as pessoas e vamos, né, tentar pensar no que pode sair de bom disso. Né? Porque a gente sente ficar brigando sobre, foi errado, foi certo, não vai chegar a lugar nenhum. Então tem os dois lados, talvez um esteja certo, talvez um outro esteja certo. Pra mim, colaborou, mas não tenho certeza, acho que ninguém nunca vai poder ter, de como foram todas as influências, talvez só daqui uns anos, enfim, né? Acho muito difícil a gente apontar e ter certeza que isso foi bom ou isso foi ruim para o movimento, para a sociedade, para as discussões, enfim. Passada esta página, já expliquei, já falei, já dei minha opinião, já, né, falei pra gente parar de brigar, porque o importante é parar de brigar e se unir, né. Temos uma questão, que inclusive foi usada como argumento de vários lados, que é a questão do local de fala. E é uma coisa que eu já queria falar há um tempinho, então eu vou aproveitar isso que aconteceu para falar agora. Então o que acontece? O local de fala
ele é um instrumento, né? Ele é uma coisa que surgiu pelo fato das pessoas que são as minorias não serem tão ouvidas ou não serem tão, sabe, não conseguirem ter tanta voz quanto outras. Então, por exemplo, no caso do feminismo em si, seria uma mulher quando fala de feminismo, né, ela tem menos voz do que um homem que fala de feminismo, porque as pessoas tendem a ouvir mais o homem. O homem tem as opiniões mais concisas, o homem sabe mais do que fala, né? O homem estuda mais, é mais inteligente, então tem todas essas questões. E nisso, a opinião do homem pode prevaler sobre a opinião da mulher, sobre um assunto que a mulher sabe melhor, que é o que ela passa como mulher, quais são os entraves dela como mulher, dentro do feminismo, que é essa desigualdade. Então, é como se o local de fala viesse para, olha, se você quer falar das minhas experiências, como é que você quer falar por mim se eu que estou passando? E outra, é uma questão também de como é que um homem vai levantar a bandeira das mulheres que estão sofrendo. Faz muito mais sentido uma mulher levantar essa bandeira. Então, quem deve ser ouvido nesse sentido, quem deve carregar a bandeira da mudança, quem deve fazer tudo isso, são as mulheres. Ok, e a gente pode passar esse pensamento para racismo, no caso dos negros, a gente pode passar essa bandeira para LGBT, a gente pode passar essa bandeira para qualquer um que tenha um local de fala que faz sentido quando você tem essas duas vozes, né, que são opostas, que estão falando sobre a mesma coisa e um quer ter mais experiência que o outro. E quem deve falar, quem deve trazer tudo isso à tona, quem deve levantar essa bandeira é sim a pessoa que é a minoria. Ok, isso faz total sentido, mas de fato, às vezes acontece alguma coisa de vamos calar todas as pessoas e evitar que elas falem sobre um assunto, pois ela não é daquele grupo. Como se, por exemplo, a discussão sobre o feminismo coubesse só às mulheres, se a discussão sobre a LGBTfobia coubesse só aos LGBT, e assim por diante. E isso não é verdade. Na verdade, todo mundo deve discutir sobre um assunto, na verdade, todo mundo deve se informar sobre um assunto, até porque, se as pessoas não discutirem, não se informarem e não mudarem, como é que você vai querer mudar uma sociedade mudando só parte dela, inclusive, normalmente, a minoria? No caso das mulheres, nem a minoria, né? Mas, ainda assim, existe essa disparidade. Então, como é que você vai querer mudar assim, a sociedade só mudando as mulheres? Você tem que mudar os homens, tem que chegar neles, tem que discutir com eles. Então, sim, é um assunto que todo mundo deve discutir. A questão do local de fala, ela é delicada por quê? Porque as pessoas pegam isso e começam a usar de formas diferentes, de formas a tentar calar outras pessoas. Isso não é bom. Isso, na verdade, tem que ser levado em consideração quando você está brigando experiências. Por exemplo, a mulher está lá falando sobre feminismo, sobre as experiências dela, falando sobre como é incômodo ouvir um assobio na rua e que ela se sente objeto e, enfim, coisas do tipo. E aí chega um homem e fala, mas é porque a mulher não entendeu. É que, na verdade, a mulher, ela era bonita, né? Ele quis fazer um elogio para ela e que ela tinha que levar como mais esportiva. Então, quando o homem que não passa por essa situação para saber como é se sentir e quer ensinar a mulher como ela deve se sentir e que ela está pensando errado, isso é onde entra o local de fala. Olha, moço, você não passou por isso, você não sabe do que você está falando, a experiência é minha, então deixa eu falar. Então, aí entra perfeito. Então tem que ver até onde o local de fala ele é importante para separar e falar, olha, cuidado que você não tem tanta experiência aqui, mas o diálogo entre todas as partes, para a evolução de todas as partes, é importantíssimo. Então tem que ter uma forma de existir esse diálogo entre as partes, não ficar só em quem sofre com isso, em quem é a minoria, tentar abrir o diálogo. Agora, a questão da Kéfera talvez tenha sido importante, assim, ela fechar o diálogo, exatamente, e acontecer isso na TV, e a polêmica e tudo mais, exatamente pra gente começar a discutir isso. Mas agora que tudo bem, aconteceu, eu acho que a gente tem que aproveitar para tentar dialogar, para tentar explicar, para tentar fazer isso chegar em pessoas que não pensaram nisso, porque aquele cara, por exemplo, que estava falando, não é que ele estava com as piores das intenções, é só que ele estava passando a vivência dele, ele nunca pensou sobre isso exatamente, ele sempre ouviu os clichês que eram os que ele reproduziu ali. Então ele nunca talvez teve a oportunidade de ter contato com isso. Entendeu? Então é exatamente isso que precisa acontecer agora. A gente tentar chegar nisso, tentar chegar nessa comunicação, tentar chegar e explicar por que é importante, por que existe isso, passar algumas vivências, tentar fazer as pessoas se colocarem no lugar umas das outras.
E a gente sempre pega essas questões, essas ideias, esses acontecimentos, essas polêmicas e transforma em briga. Então, tá na hora de a gente parar de brigar, parar de discutir, parar de ver que tá certo e que tá errado sobre os pontos e se unir para buscar alguma coisa. Então, tanto faz, sabe? Nossa, a Kéfera errou, a Kéfera acertou, ela fez certíssimo, ela fez errado, ela foi agressiva, ou ela fez o que qualquer pessoa faria no lugar dela, ou se fosse um homem na mulher, tanto faz, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de julgar e ficar arrumando briga e picuinha e eu tô certo ou eu tô errado sobre a questão. Esquece isso, aproveita o momento para fazer as discussões que são necessárias para que a sociedade evolua. Então, se você gostou, curte aqui, pelo amor de Deus, porque isso colabora com a minha vida, entendeu? Compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa ver, principalmente quem discutiu muito essas questões, quem precisa entender sobre o local de fala. Se inscreve, ativa o sininho, também isso é importantíssimo. Não só assista, se inscreve. E é isso, gente. Então, tchau. Aliás, estava discutindo sobre esses nomes, o mansplaining, o man-interrupting, o man não sei das quantas, e realmente seria legal a gente transformar o termo em português, né? Pra gente se habituar melhor com as coisas, até porque não é todo mundo que é bilíngue, não é mesmo? Só que eu fiquei em dúvida o que seria melhor. Porque a primeira coisa que veio à cabeça foi o explicomem, entendeu? E o interrompomem. Aí até fiquei imaginando, né, as pessoas usando isso, tipo, olha lá o interrompomem como vem. Ou tipo, explicomem novamente, entendeu? Só que eu não sei se ia ficar bom, entendeu? Fiquei pensando. Vou lançar aqui desse jeito, entendeu? Explicomem e o interrompomem. Eu vou começar a usar essas bagaças agora. E, entendeu? E é isso. Se tiver uma ideia melhor, coloca aqui, porque né, eu não tive uma ideia melhor.